Você já tentou imaginar como o nosso planeta seria sem os oceanos? Difícil, não é? Afinal, eles afetam o clima, moldam paisagens e são fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Como sociedade, estabelecemos diferentes relações com os oceanos. Para alguns, são espaços de lazer, para outros, são fonte de alimento e subsistência, mas de maneira geral, para todos, se tornaram um grande depósito de lixo, onde descartamos os mais diversos tipos de resíduos. A poluição marinha, ela existe por causa da sociedade. Então, durante toda a minha carreira, trabalhei com poluição marinha. Comecei a trabalhar com a questão dos metais pesados. Ao retornar para o Brasil, cheguei numa universidade que tinha pouca infraestrutura para trabalhar com isso e me vi forçada a diversificar. Essa diversificação incluiu o lixo marinho. E aí nós começamos a nos dedicar ao estudo do lixo marinho em praias, em 98 para 99, e descobrimos que era uma linha de pesquisa nova, que era uma oportunidade de inserir o Brasil num contexto mundial, porque naquela época estava começando a surgir esse assunto com força no mundo inteiro. Foi o ano em que a comunidade europeia se fechou e começou a ter políticas públicas, mais consistentes sobre o assunto. E o Brasil não podia ficar atrás, Estava havendo uma geração de conhecimento importante e a gente precisava acompanhar. E acho que tem dois pontos chaves que a discussão do lixo do mar ela nos traz. A primeira delas é que a gente trata as questões muito pontuais na área onde nós moramos ou vivemos ou temos nosso projeto, seja o como for. E essa área, seja em nível regional, nacional, internacional, a gente coloca barreiras geopolíticas, que é dizer a região tal, a cidade tal ou o país tal. Mas no ambiente marinho, e principalmente aí o ambiente do oceano, tanto é que pode ver que eu tenho colocado no singular. Essa é uma discussão que vem vindo hoje, que não são mais os oceanos, né? Já começa a dividir isso, nós temos 5 oceanos, nós temos um oceano. A massa d'água é única e já tem muitos estudos de conectividade que mostram uma partícula lançada em determinado lugar, ela pode parar em qualquer outro dessas massas d'água. A gente, por uma necessidade do ser humano de entender, de trabalhar a questão espacial e geopolítica, tratou essas divisões. E eu vejo muito recentemente um problema aí que aí o lixo no mar atual nos traz, é que a gente acha que o lixo também tem dessa barreira. Então, que uma garrafinha d'água jogada em São Paulo, ela vai entender que ela foi de São Paulo, não é do Paraná ou do Rio de Janeiro. A cada ano, aproximadamente 10 milhões de toneladas de lixo acabam nos mares e oceanos do planeta. Cerca de 80% dos detritos encontrados no mar têm origem terrestre e não estão limitadas apenas a atividades humanas realizadas na região costeira. Rios, inundações e o vento transportam o lixo para o mar, além de atividades relacionadas à pesca,
transporte marinho, instalações offshore, como atividades petrolíferas, e sistemas de esgoto também. Os plásticos, e muito em especial os resíduos de embalagens plásticas, como garrafas de bebidas e sacos não reutilizáveis, são de longe o principal tipo de detrito encontrado em ambiente marinho. Bom, então pensando em qual é o processo que a gente tem da chegada do lixo até esses ambientes marinhos ou costeiros, dá para a gente fazer alguns recortes que eles são muito importantes, né? Então, ao longo dessa cadeia, a gente tem desde a produção, né, desses itens, a transformação deles, chegando até o mercado consumidor, o consumidor que depois de ter consumido ele gera diferentes embalagens, né? Essa embalagem ela pode ser descartada de maneira adequada ou inadequada, que inevitavelmente pode chegar até um corpo hídrico, que seja um rio, um canal, e a partir disso chegar até o ambiente costeiro e oceânico. Então, ao longo dessa cadeia toda, né, então a produção está muito baseada no plástico hoje em dia, né? Então a gente tem uma cadeia muito atrelada à produção do plástico. Então, talvez ou saber lidar melhor com esse produto, que ele é extremamente útil, mesmo na produção, ou buscando alternativas, pudessem ser soluções para a gente já ter uma redução nessa quantidade de itens que a gente encontra nas praias e nos oceanos. Os usuários também, né, nós como consumidores, aprendermos a recusar um pouco a utilização de plásticos ou de produtos que a gente não tem uma destinação adequada. Depois, a gente poder, mesmo quando a gente precisa fazer essa utilização, a gente saber dar a destinação adequada dele, né, até um reuso anteriormente, que a nossa última opção seja a reciclagem, né? Tem vários R's, né? Tem várias teorias falando de NRs aí, mas basicamente a gente pensando assim, né? Já é uma maneira da gente imaginar uma redução do que a gente vai encontrar lá nos ambientes praiais, principalmente. E aí, não tendo descarte nesses ambientes aquáticos ou em locais onde a gente sabe que inevitavelmente vão chegar nesses ambientes costeiros, a gente conseguiria ter uma ação local muito boa, né? A gente conseguiria pensar um pouco em como reduzir esses materiais e inevitavelmente a gente tem uma redução no lixo que a gente encontra nas praias. Aqui no litoral do Paraná, bem como em outros litorais do Brasil, nós observamos uma proximidade muito grande entre centros urbanos e unidades de conservação e áreas naturais. Então, como 80% desse resíduo que nós encontramos nos mares, nas áreas costeiras, esses itens eles são de origem terrestre, essa relação de geração e até onde ele vai, né, para onde ele acaba parando, ela precisa ser muito bem compreendida. Então esses fluxos entre a cidade e essas áreas naturais, desse resíduo e esse caminho que ele percorre até chegar a essas áreas naturais, é muito importante a gente ter essa compreensão de quais são esses fluxos, como que funciona e a importância, né, dos rios e dos estuários para essa questão do lixo marinho especificamente. Então, os grandes rios do mundo são aqueles que mais contribuem para a chegada desse material. E eles, ao longo do seu percurso, né, passam por grandes cidades, como é o caso do Yangtze, do Congo, do Rio Amazonas, de São Francisco, né? E isso tudo faz com que a gente tente conscientizar a população de que não só aqueles que estão próximos ao litoral, eles têm, vamos dizer assim, uma ligação direta com os resíduos que são encontrados em ambiente marinho. Então isso daqui, eu te falo, esse tanto de material aqui, deve ter, a gente coletou, acho que deve ter dado, sei lá, uns 50 metros de praia
Então, o lixo marinho ele é dividido em 4 grandes grupos, né? O primeiro deles é o que a gente considera como mega lixo, então acima de 1 metro, tudo que tem mais do que 1 metro é considerado como mega. Entre 2,5 centímetros e 1 metro a gente considera como macro lixo. Entre 2,5 centímetros e meio centímetro é considerado meso, e tudo que é abaixo do que meio centímetro é considerado micro lixo. Esse daqui é o microplástico, em que você vê a degradação, a quebra do plástico em partículas menores, e ela fica de uma maneira que você não consegue distinguir o que é areia e o que é microplástico. Quando a gente pensa nesse tipo de material muito pequeno, por exemplo, ele tem um grande impacto na fauna, porque ele é capaz de ser ingerido por essa fauna com maior facilidade. Segundo, a gente também tem possíveis contaminações químicas que elas ainda são pouco conhecidas, né? Então, outros tipos de componentes, né, de compostos que podem ser fixados na superfície desses plásticos e, no momento que são ingeridos, eles podem causar alguns impactos que a gente não sabe, tanto para a biota quanto para nós, né, humanos. Então, hoje, estimado, tem um estudo recente que estima um consumo de mais ou menos 120 mil partículas anualmente por um humano médio, né? Então é muita coisa, então a gente não sabe quais são efetivamente esses impactos. Então, alguns alunos nossos, por exemplo, do curso de Química, eu venho trabalhando com eles para, através do infravermelho, a gente definir que tipo de polímero específico está naquele objeto que foi coletado no mar. Então, esse estudo mais avançado também permite que a gente identifique algumas substâncias que podem ser poluentes mais ativos, né, que podem entrar na cadeia trófica através dos animais que porventura ingerem esse detrito, né, esse objeto, chegando, se esse animal é um animal comercial, né, um peixe, por exemplo, ele vai chegar à nossa mesa. E então, nessas pesquisas mais aprofundadas, com o microplástico, com o nanoplástico, a gente está também conseguindo, através dessas coleções, né, demonstrar para a população como o impacto pode chegar às nossas casas e à saúde humana, impactando assim a sociedade como um todo. Há 20, 30 anos atrás, quando o plástico de uso simples, que é hoje o nosso maior vilão para o lixo do mar, né? Aquele plástico que a gente usa uma vez e descarta e vai ficar por centenas de anos degradando no ambiente. Quando ele surgiu, ele não era um problema, ele era uma solução. Ele era uma solução e muitas famílias comemoravam que, por exemplo, você não precisava mais ir ao supermercado naquela época com uma sacola com as suas garrafas de refrigerante para trocar. Você podia dar uma festa em casa e não tinha mais que lavar os pratos e copos depois, porque você compra e descarta. Aquilo foi uma solução, mas ninguém pensou onde a gente estaria 20, 30 anos depois com essas ilhas de materiais que foram descartados e que meus tataranetos vão estar aqui e o plástico que eu usei ou vai estar lá ainda. Então a gente tem aí um problema que está posto, que está claro e que a gente tem que ter ações emergenciais para retirar lixo, para parar a geração ou mudar o conceito da geração desses resíduos e de como eles chegam ao mar. E isso vai passar por um momento mais desafiador imediato, mas ele passa por mudar uma cultura das pessoas entenderem que uma ação de hoje tem reflexo daqui a 20 anos. E isso é por meio educacional. A gente tem vários impactos, né, sobre tanto a biota quanto nós, né, socioeconomicamente, aos recursos que a gente utiliza, de N maneiras a gente tem impactos. Então, quando a ONU traz essa proposta de ter a década dos oceanos, é quase que uma necessidade que a gente tem, que é de destacar que os oceanos não aguentam tudo que a gente joga para ele como uma maneira de tratamento, né? A década dos oceanos ela vem como uma estratégia
para chamar atenção para os problemas que a gente tem nos oceanos, né? E um deles, que é muito significativo, é o lixo que a gente encontra nos mares. O terceiro setor ele tem um papel fundamental nessa questão voltada para o lixo marinho, especialmente pela capacidade de mobilização, pela capacidade de comprometimento dos membros do terceiro setor, e isso faz com que exista uma capilarização maior das atividades voltadas para o lixo marinho. Eu sou surfista, pego onda há 29 anos e a questão do lixo no mar, ela se mistura um pouco com a minha vida, que em meados de 1998 a gente criou uma instituição chamada EcoSurf, no litoral paulista. Ela veio a ser formalizada no ano 2000 e desde então a gente começou a trabalhar dentro dessa agenda de combate ao lixo do mar, com ações de engajamento social para a limpeza das praias. E uma vez que entendendo o surfista como um sujeito social que passa boa parte da sua vida na beira do mar ou dentro dele, né, na faixa de areia, e ali o problema da poluição ela veio se agravando, né, a partir do ano 2000 sobretudo, a gente já percebia isso e começamos a se organizar enquanto grupo de jovens na cidade de Itanhaém para tentar incidir de alguma maneira nesse problema. Eu comecei a perceber que a zona costeira ela existe muito para quem estuda ela. Para as outras pessoas que vêm para cá, que conhecem ou que até dependem dela, não entendem que existe a zona costeira. Então, os limites dela e como... parece um pouco utópico isso, ou sei lá, muito delirante isso que eu vou falar agora, né? Mas a gente, na maioria das vezes, vê a legislação sendo criada para um território, mas a zona costeira vira um mosaico de leis que às vezes não são criadas para ela. E isso é muito complexo, né? E a gestão ela traz isso, né? Essa discussão, falar assim, beleza, como que a gente encaixa as coisas? E aí eu comecei a perceber que tem muitos atores, né, interessados na zona costeira, e esses atores cada um com uma força, e isso é extremamente desafiador, né? Então isso para mim também me relaciona muito com o mar, porque a maioria dos municípios costeiros acaba a percepção deles na linha d'água. E muitos deles continuam. Eles têm parte dentro da água, submersa, e eles não trabalham com isso. O lixo no mar, tanto se fala, tanto se diz, mas tem que se olhar regionalmente, municipal. É onde a vida acontece nos municípios. Existe o Brasil? Existe. Existe o estado do Paraná? Existe. Mas onde que realmente acontece? Onde se descarta esse lixo? No município, na beirada do rio, na praça, na loja, no chão, na rua, onde as pessoas estão vivendo, onde as pessoas estão realmente fazendo com que a vida esteja ocorrendo. E a gestão dos municípios, ela pode até reconhecer o problema, mas ela não tem a responsabilidade em cima do problema. Não trata-se como uma demanda, e sim como algo que está ali, que é transfronteiriço, mas que não tem dono. Essa é a grande questão que se percebe nos gestores. Então, existe orçamento para se lidar com o resíduo sólido, porém, não existe a preocupação com a consequência que esse lixo vai gerar, que é alcançando os corpos hídricos. Quando eu falo que eu trabalho com lixo marinho, as pessoas ainda se chocam. As pessoas ainda não entendem a profundidade do problema e ainda ficam achando que a gente só faz tirar o lixo da praia. Elas não entendem por quê, elas não entendem que o lixo marinho é muito mais do que isso. Elas ainda têm alguma dificuldade de se ver como geradoras de lixo marinho. Então, tudo aquilo que a gente, quando conversa com pessoas um pouco mais esclarecidas, a gente vê, finalmente, né? As pessoas estão começando a entender o meu argumento, o meu problema. A gente, quando vai para uma população mais ampla, a gente descobre que a média das pessoas ainda tem dificuldade de fazer alguns links entre a fonte da poluição, as consequências dela,
qual é o seu nível de envolvimento com isso. E a gestão, como o nome diz, né, a gente vai tratar de problemas, vamos dizer assim, tentar entender e organizar melhor as diversas perspectivas, né, perspectivas dos diversos setores, tanto o produtivo quanto a sociedade em si, né, mas também o poder público. E dentre esses conflitos que a gente precisa gerir, um dos maiores está presente hoje, que é os resíduos sólidos, né? Já que eles, quando alcançam o ambiente marinho, eles tomam uma proporção e muitas vezes uma característica também que é mais complexa. Não existem fronteiras para o lixo marinho. Quando você pensa na gestão de um município, aí você pensa em dividi-lo, né, os problemas por bairros com características diferentes. Quando você chega ao ambiente marinho, não tem esse limite. Então, o lixo que é gerado em um bairro vai parar em outro bairro, a depender das correntes, da dinâmica costeira. Da mesma forma, quando você pensa na gestão costeira de um estado, o que é gerado em um município vai para o outro município, não obedece fronteiras, então esses impactos eles são cumulativos e vão se tornando mais complexos a nível nacional também, de um país para o outro, e a gente enxerga hoje, né, que o problema é global, já que ele não tem limites e atravessa de continente para outro, né, enfim. Em 2019, eu desenvolvi uma pesquisa no programa de mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal do Paraná, sob orientação do professor Dr. Alan Krelin, onde a gente analisou um estudo de caso do recorte do litoral do Paraná, que representa 3% do estado, composto por 7 municípios. Dos 7 municípios, nós tivemos um resultado curioso. Um dos municípios não se reconhece parte do problema, alegando que não participaria da entrevista pelo fato de ter apenas rios e um braço de mar banhando o seu município. O lixo no mar, a problemática do lixo no mar, essa temática, ela é transfronteiriça. Então, quando a gente cita isso, é importante a gente deixar claro que para tentar resolver um problema transfronteiriço, há necessidade também de se pensar fora das questões geopolíticas que existem no recorte regional. E isso foi constatado na nossa pesquisa, porque o que acontece? A gente percebe que existe, os gestores eles reconhecem que existe a demanda, o problema, mas não se sentem responsáveis, eles não se sentem parte da solução. O recorte do litoral possui algumas ações focadas na consequência, como ações relacionadas à educação ambiental, soluções relacionadas à logística reversa, coleta seletiva parcial, porque não atende todos os munícipes, e tudo isso é muito pontual, cada município tenta fazer da forma que entende que é. Só que o lixo no mar, ele está por aqui, de uma forma aberta, ele para aqui, para colar, e onde ele vai repousar acaba se tornando um problema para aquele município. Então a gente entende que com essa pesquisa a gente chega a uma reflexão de que há necessidade dos espaços de discussão, de reconhecimento, de formação, para que esses gestores saibam como lidar com o problema, porque o problema está onde a vida acontece, que são os municípios. Como conviver com um ambiente assim, né? Isso aí realmente começa a incomodar e começa a gerar questionamentos. Então, hoje de manhã eu falei, né, que o tempo da ciência é um, o tempo da política pública é outro, mas o tempo da sociedade, ele é muito veloz. A sociedade cobra muito rápido, porque é ela que está sendo incomodada, é ela que está na ponta, é ela que está usufruindo do meio ambiente. Então, quando ela não consegue fazer isso, a reação é reclamar, a reação é chamar atenção, é gritar. E o papel do cientista é ouvir, gerar uma informação confiável sobre esse assunto, sobre esse problema, sobre esse incômodo e oferecer ao poder público a informação necessária para ele decidir. É uma prioridade, vou investir nisso, vou mexer com isso
E aí, juntos, né, os três, tem que decidir o como, né? A gente vai fazer isso como? Através de educação? A gente tem tempo para educar e esperar 25 anos a pessoa ficar adulta? Ou a gente vai ter que ter uma ação do tipo intervencionista, né? Eu vou lá resolver o problema. Então, o lixo marinho, ele tem uma peculiaridade triste, é que ele tem espaço para todos esses tipos de ação. Desde a ação da educação, que vai gerar uma prevenção daqui a 25, 30, 50 anos, até as ações intervencionistas, né? Ou seja, ir num determinado lugar, multar o empreendimento que está gerando aquele tipo de poluição, ter que recolher, ter que atender, ter seus hospitais capacitados para receber um pescador que se cortou de alguma forma, ou um porto que tenha infraestrutura para receber um navio que se acidentou e jogou lixo no mar. Então, o lixo marinho ele é tão amplo, ele é tão complexo, que ele cria uma demanda em cima do poder público, em cima de todo tipo de instituição que carece de uma visão, às vezes compartimentada, mas sempre holística, de como é que a gente vai prevenir, combater e remediar, né, que são as 3 fases do tratamento de qualquer poluição marinha. Então começa a chamar atenção essa questão de que talvez, né, mas isso é certo, que o oceano tem um limite, mas que até hoje a gente ignorava. Com o avanço da comunicação, da tecnologia, né, essa forma onde as pessoas hoje recebem de maneira muito mais fácil, né, conhecimento e informação, os mutirões de limpeza de praia se popularizaram, se multiplicaram. Antigamente existiam datas temáticas onde isso acontecia, e de ações pontuais, e agora todos os finais de semana praticamente tem algum grupo organizado, né, trazendo essa bandeira e mandando o seu recado. E aí a parte de sensibilização que funciona com esses mutirões, ele é uma ação, né, onde você consegue ali revelar que existe um problema, mas ele ali só começa, né, o trabalho de você levar, né, a consciência para as pessoas. Os mutirões, eles têm um papel fundamental nas atividades voltadas para a questão do lixo marinho, especialmente como uma ferramenta para sensibilizar as pessoas em relação ao problema. Então eu vejo que essa é uma ação muito importante, tem grupos muito sérios trabalhando com a questão dos mutirões, e isso é fundamental. Agora, tem outras ações que talvez possam ser feitas em nível local que também ajudam, como por exemplo, atuar junto às escolas, com atividades de talvez sensibilização para o problema, de como fazer a gestão desse resíduo em casa, a destinação adequada dos resíduos. A temática do lixo no mar dentro das escolas, ela é de extrema importância para que as novas gerações possam refletir sobre as causas e consequências desse problema e de como que isso afeta a nossa sociedade. E é possível trabalhar isso na educação básica, seja por meio de projetos, debates, seja a partir de uma contação de histórias, de atividades lúdicas, de produção de um texto, de análise de informações científicas, de cálculos de produção de resíduos, falando sobre os impactos na vida marinha ou abordando, por exemplo, a questão social, conceitos históricos e geográficos que estão ligados a esse tema. Para isso, o professor pode buscar conhecimento por meio de materiais específicos, da formação continuada, fazer parcerias com diferentes instituições, como empresas, universidades e ONGs que também estejam engajadas com esse assunto. Então, o conhecimento pode trazer reflexões e mudanças individuais importantes na formação dos estudantes e que influencia diretamente no poder de escolha e atitudes. Nas exigências enquanto consumidor, o nosso papel enquanto professor é mostrar para as crianças e adolescentes que elas podem fazer a diferença, se tornando cidadãos críticos, cobrando também das indústrias produtos que possam trazer menos impactos ao nosso ambiente. Se a gente conseguir sensibilizar desde cedo as nossas crianças, elas poderão ser agentes multiplicadores e transformadores da nossa sociedade.
afinal a gente tem 80% dos resíduos que a gente encontra nos oceanos, eles são originários de terra, de atividades em terra. Ou seja, se a gente conseguir fazer a gestão adequada em terra, a gente já está reduzindo uma quantidade enorme de resíduos que a gente encontra nas praias, nos oceanos, no fundo do mar, né? Então, acho que é fundamental isso. Então, tem alguns mutirões que já estão tentando associar essas ações, né? Para não ficar só naquela atividade de praia ou de mergulho, né? Então, é um trabalho mais aprofundado e eu vejo que vários grupos podem contribuir nisso, né? A gente observa também algumas iniciativas que elas fogem um pouco dessa coisa mais da prática, né? Mas então você pegar esses resíduos que vêm dos mutirões e gera outros materiais e atividades de extensão. Então, como por exemplo, a elaboração de esculturas, né? Que fazem com que chame a atenção ou atue sobre uma outra parte, né? Do humano, que é essa parte mais do sentimento. A gente tem a utilização dos materiais que vêm de limpeza de praia para fazer coleções didáticas. Então, isso a gente consegue levar até as escolas, os alunos ficam sensibilizados, os professores ficam sensibilizados. E essa também é uma outra estratégia bem local, né? Porque a gente usa os materiais que vieram das praias para a elaboração desse tipo de material, desse tipo de coleção, desse tipo de exposição. Fotografia também, né? É algo que é muito útil. Então, eu acho que existem outras atividades locais que ajudam a essa sensibilização. A mudança social, do comportamento social, talvez seja a única, a principal e única alternativa viável para a gente ter, de fato, uma melhoria das condições dos oceanos no que tange aos impactos, à poluição. Pense que temos apenas uma chance de encontrar um caminho sustentável. Afinal, não temos um segundo planeta Terra. Estamos nos comportando como se tudo o que produzimos e consumimos simplesmente deixasse de existir ou de ser um problema nosso, a partir do momento que descartamos. O futuro dos oceanos pode ser utópico ou distópico. Tudo depende da visão e da ação que nós teremos nos próximos anos.